Então, eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês que eu acredito muito que vai de encontro ao que Deus pensa sobre nós, sobre você. Amém? Eu creio muito nisso. E a minha expectativa com essa mensagem é que, assim como o Espírito Santo falou comigo de tarde, quando eu estava preparando esse conteúdo, assim aconteça contigo. Assim haja uma revelação muito extraordinária vindo da parte de Deus para contigo, amém? Essa é a minha expectativa. Muito bem. Eu quero trazer uma mensagem hoje, o título dessa mensagem é Homens de Fé. E enquanto que eu estava preparando essa mensagem, o Senhor me puxou a orelha. Coloca lá, filhão, o título da fé, o título da mensagem, Homens de Fé. Feche os teus olhos, eu preciso orar primeiro. Ore junto comigo, com seus olhos fechados, mas consciente da tua oração e do que está vindo pela frente, que é a palavra do Senhor para as nossas vidas. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença aqui. E desde já, Senhor, nós queremos apresentar e te consagrar este culto, este momento e a tua palavra. Senhor, a minha expectativa é de que a tua palavra seja algo semelhante como o Senhor Jesus fez, falou, aquilo como está descrito em Mateus capítulo 13, a parábola do semeador. E o semeador saiu a semear e parte da semente caiu. Meu Senhor, que a tua palavra hoje, ela caia em lugares, em corações, cujos corações produzam a 30 e a 60 e a 100 por um. Senhor, que a tua palavra não caia à beira do caminho, entre espinhos ou em terra rochosa, mas sim a tua palavra, aquilo que o Senhor está trazendo nesta noite, caia em terra fértil para que haja uma grande frutificação, uma transformação de vida, para que sejamos todos nós abençoados e fortalecidos e encorajados, segundo a tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Senhor, fala conosco nesta noite, te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Sabe que esse assunto, fé, ou assunto fé, é um dos temas mais usados pelos pregadores. Os pregadores falam de santidade, amém? De perseverança, de aliança, de compromisso, comprometimento, ou seja, os temas, os assuntos que os pregadores usam são variados, são muitos, porém o assunto fé é um dos mais usados. É óbvio que Deus é e está muito interessado em sempre estar gerando fé em nossos corações. Um grande homem de fé foi o apóstolo Paulo, quando ele descreve a igreja, quando ele diz em Romanos, ora, pois, a fé vem senão por ouvir e ouvir a respeito de Cristo. A fé, Romanos 10:17, a fé é gerada por se ouvir a respeito das coisas de Deus. Amém? Então, o que produz fé na vida da gente, nas nossas vidas, é aquilo que ouvimos a respeito de Cristo, a respeito da mensagem, a respeito do Evangelho, aquilo que de alguma forma o Espírito Santo consegue gerar em nossas vidas, ou à medida que nós damos crédito ao que Deus diz. Isso produz fé. Eu me lembro que lá atrás, há muitos anos atrás, quando eu ainda não pregava, eu era o líder de célula, muitas vezes sentado na fileira, na cadeira, eu ouvia aquela mensagem e por muitas vezes o inimigo da minha alma, ou até mesmo a minha alma, ficava ali relutando. Às vezes ficava eu pensando, será? Às vezes eu até ficava duvidando dentro do meu coração a respeito daquilo que era pregado. E aquilo me deixava até, de certa forma, chateado. E eu dizia, puxa, tem gente chorando, gente louvando a Deus,
E eu ali, cético, frio. Isso me deixava, como diz a pastora, frustrado. Eu dizia, o que tem? O que há de errado comigo? Como alguns recebem tão profundamente a palavra que o apóstolo, ou o apóstolo Ricardo prega, ou outros pastores, e parece que para mim, eu me sentia como se fosse meu coração, um coração cujo Senhor Jesus estava ministrando, e como se fosse meu coração, o coração, eu preciso, agrega a minha fé, aumenta a minha fé, produz pela tua palavra os valores, as riquezas do gerado é a fé no nosso coração a partir daquilo que ouvimos de Deus. Amém? Diga para alguém, a fé é gerada no coração de uma pessoa a partir daquilo que Deus diz. Amém? Não é a partir daquilo que nós pensamos a respeito de Deus, mas sim aquilo que vem a partir da palavra de Deus. Isso produz fé no nosso coração. Bom, chegaram a um lugar onde Deus haveria de mostrar para ele. Às vezes a gente lê esse texto e diz, olha que legal, chegou lá. Entenda, Deus conduziu ele para uma visão, algo para frente. Mas ele não sabia o caminho, o roteiro, aonde ele chegaria. Fica muito fácil hoje vou citar um exemplo, vá hoje, saia daqui agora e vá lá para o bairro Teutônia e em frente ao antigo banco do Banrisul. Quem é que sabe ir até lá hoje, agora, se fosse sair daqui para ir para lá? Algumas pessoas sim, e algumas não. Mas não é disso que Deus está falando com Abraão. Ele disse, vai sem rumo para um lugar onde eu vou te mostrar. E quando você chegar lá, eu vou te mostrar aonde é que você deve ir. Entenda, Canaã era um território muito grande, e Deus haveria então de dar para Abraão essa terra, esse local, mas tinha que ser um lugar específico. Não todo aquele lugar, mas um ambiente, um lugar onde Deus então havia preparado aquele lugar para ele estar. Amém? Ele foi e chegou na terra. Veja que nesse texto nós vemos essa pessoa, esse homem, esse indivíduo conhecido como nós o conhecemos na atualidade. Os judeus o conhecem assim. O povo do Islã também acolhe, aceita a paternidade de Abraão ou Abraão. Para muitos e muitas nações, Abraão foi amigo de Deus, diga amigo de Deus. Em toda a Bíblia Sagrada, a única pessoa que Deus diz, esse foi o meu amigo. Isso é grande ou não é grande? Abraão, meu amigo. Ele também é conhecido por nós e pela sociedade, pelas pessoas, como um patriarca, um grande pai, um grande indivíduo, um grande homem. E ele então é considerado patriarca e fundador do povo hebreu, povo judeu, e grande parte, quase todo, né, do islamismo. Veja que, quando se fala desse homem chamado Abrão, ele foi e ele é, e possivelmente será ainda considerado esse indivíduo, esse homem, que inspirou muitas gerações. Talvez você diga isso, a gente já sabe. Sim. Abraão, de fato, foi o homem, é o homem que inspirou muitas gerações. E ainda tem sido uma fonte de estudos. Homens e mulheres vão a Gênesis para sondar, para estudar, para descobrir, para investigar esse homem, para que dele, ou da palavra de Deus, sejam extraídas riquezas. Quem é esse homem que foi chamado amigo de Deus? Quem é esse indivíduo que foi o pai da fé? O que esse homem tinha de tão extraordinário? Ainda tem sido uma fonte de estudos para quem quer aprender na prática como é que se relaciona com Deus. Amém? Veja, muitos não sabem se relacionar com Deus. Têm dificuldade de se relacionar com Deus. Quando não entendem Deus, se afastam, ficam aborrecidos com Deus, tristes com Deus. Mas os amigos de Deus não ficam tristes com Ele. Pais na fé não se aborrecem com Deus
e não ficam tristes com Deus. Amém? Então ele é uma fonte de inspiração para aprendermos na prática como se relaciona com ele. E veja que estou falando sobre fé, homens de fé, pessoas de fé, e muitas vezes a gente quer descobrir o conceito, valores e grandezas que dizem respeito a duas pequenas palavras, o F e o E juntos. Não sim fé, mas fé. Eu fui procurar alguns conceitos assim que possam dizer para nós o que a fé significa, como Deus vê a fé. E eu penso que a fé é como um termômetro, que é um termômetro na vida de uma pessoa que quer servir a Deus e quer seguir junto ao Senhor Jesus. O termômetro na vida de uma pessoa que quer servir a Deus e quer seguir com Jesus é a fé. Quer servir a Deus? Bom, o teu termômetro vai ser colocado, vai ser testado. Aí você vai ver como é que está. Veja que também a fé é frequentemente descrita como um termômetro que mede o grau da vida espiritual e o nível de confiança em Deus diante de adversidades. A fé é um termômetro que mede o nível de confiança em Deus que se tem quando passamos por adversidades, passamos por crises. A fé frequentemente é descrita como um termômetro que mede o grau da vida espiritual de alguém. A temperatura. É frio? É morno? Ou é quente? Quente, cheio do Espírito Santo. Amém? Sendo cheio do Espírito Santo, ativo no reino, vive para o reino. É pró-reino, é contra as trevas, é contra o diabo, é contra os projetos do diabo, é a favor do Senhor Jesus, é um ganhador de almas, é um expulsador de demônios, é aquele que estabelece os valores do reino de Deus na vida de alguém. A fé é um termômetro. Amém? É um termômetro que mostra como está o nosso nível de confiança em Deus diante das adversidades. Encontra um problema, encontra uma adversidade, um projeto pela frente, o termômetro sobe ou ele abaixa. A fé também é um termômetro para que alguém possa medir o nível de permanência dela nos caminhos de Deus e obediência a Deus. A fé é um termômetro que faz com que alguém possa medir o nível de permanência dela naquilo que Deus diz, naquilo que a palavra de Deus diz, em submissão e obediência a Deus. Amém? Por isso que eu fui trazer, estudar e refletir e pensar a respeito de Abraão. É óbvio que nós teríamos muitos outros homens, Paulo, Pedro, o próprio Senhor Jesus, mas Abraão tem sido essa referência. Veja que Abraão se tornou esse homem que partiu sem saber para onde ia. Que homem de fé. Que homem corajoso. Que cara audacioso. Sabe? Eu gosto de encorajar pessoas para ir aonde elas não sabem ir e o que fazer. Quem me conhece sabe que eu sou assim. Fulano, vai fazer isso. Eu não sei como fazer. Não sei, te vira. Deus vai te dar graça, Deus vai te dar autoridade, Deus vai te dar unção, Deus vai te dar capacidade, vai. Vai que vai dar certo. Acredita, creia, confie na palavra de Deus. Amém? Vai dar certo, vai mudar esse cenário, isso vai mudar. Você está talvez passando por um vale, de repente por um momento difícil da vida, por um momento difícil, mas saiba, você não faz parte daquele lugar, você faz parte e vai sair logo disso. Amém? É assim. O choro até pode durar uma noite, mas a alegria, se não vem nessa manhã, vem na outra. Pastora Rosa agora testemunhou a respeito de um período de alguém que ela conhece, desafiador, ela perseverou, ela orou, estávamos orando e o Senhor se manifestou poderosamente. Eu quero discorrer um pouco sobre esse homem Abraão, que saiu sem saber para onde ia,
mas em obediência a Deus. Diga, em obediência a Deus. Sem saber para onde iria, Abrão obedeceu. Vamos ao texto de novo. Gênesis 12:1. Que diz assim: ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Primeiro ponto importante. Segundo aspecto, segundo versículo: farei de você uma grande nação. Eu vou te abençoar, eu vou engrandecer o teu nome e você será uma bênção. Versículo 5 diz: e tomou Abraão a Sarai, sua mulher, a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido e as almas que lhe acrescentaram. E as almas que lhe acresceram em Harã. E saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã, conforme Deus havia dito. Tem um aspecto muito importante que eu quero compartilhar com vocês. E esse detalhe que eu quero trazer para nós nessa mensagem de hoje é sobre Deus falando e Deus mostrando. Eu não sei se vocês lembram, quem de vocês já ouviu falar o nosso apóstolo aqui na igreja contando essa história? Aí a gente vai entender do que esse texto está falando. Deus disse para Abraão: eu vou te mostrar esse lugar. Talvez você já tenha ouvido esse testemunho do apóstolo Ricardo, que há muitos anos atrás, Deus disse para ele: é para você construir uma igreja aqui em Canabá. Quem é que já viu esse testemunho? Por várias vezes ele contou isso na igreja, em cultos e eventos. E Deus disse para o apóstolo: você vai construir uma igreja aqui em Canabá. E ele então começou a passear nas ruas. E começou a rodear e olhava para as ruas, olhava para os lugares, os terrenos, e ele dizia: aonde, Deus? Aonde, Deus? Em que lugar, Deus? Mas ainda Deus não havia mostrado para ele. Entenda, Deus disse e mostrou o lugar para ele. Ele já tinha visto o terreno aí aonde seria construída a igreja. Amém? Deus já havia mostrado para ele. E eu fico pensando, quantas vezes será que ele passou aqui na frente? E olhou, e talvez dizendo para Deus: aonde, Deus? E é sobre isso que Abraão e o texto está falando. Vai para um lugar aonde eu vou te mostrar. Vai para este lugar aonde eu vou abrir os teus olhos. Eu fico pensando, quanto tempo será que Abraão esteve em Canaã e naquele lugar, caminhando, vivendo, de tenda em tenda, ambiente em ambiente, lugar em lugar, à semelhança das nossas vidas. À semelhança do que somos também. Muitas vezes a nossa vida é um corre-corre, às vezes é no emprego, às vezes é no casamento, ou é em projetos, e a gente diz: poxa, será que é isso daqui para mim? Será que é este o casamento? Esta é a igreja? Este é o meu chamado? Este é o projeto que Deus tem para mim? Será o que é que Deus tem para a minha vida? Agora, algo que realmente vai definir, a exemplo de Abrão, foi ele dizer para Deus, não com a mão esquerda, mas com a mão direita: Senhor, eu estou indo, eu vou fazer. Ele teve uma visão de uma terra, de um lugar onde Deus queria levar ele. E ele se sujeitou a isso e obedeceu a Deus, em obediência a Deus, a obediência àquilo que Deus havia falado para ele. Olha a comparação, a analogia que eu faço, quando no Novo Testamento, João Batista, com os seus discípulos, olha para Jesus passando e ele diz: este daí, o Senhor passando na frente de João Batista, e João Batista tem uma visão, e olha para Jesus e diz: este aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É esse daí que lava a alma do homem, que limpa ele de toda iniquidade, de toda maldição, de todo pecado. É ele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Alguns pararam de seguir a João e foram atrás de Jesus.
e se tornaram naquele tempo os transtornadores daquelas regiões, porque creram nele, entregaram as suas vidas a Jesus Cristo. Algo lhes foi revelado, alguém trouxe uma revelação da pessoa de Jesus e eles entregaram as suas vidas para isso, sem saber para onde iriam, sem saber em quem se tornariam, sem saber se tornariam pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas felizes, ao ponto de entregar as suas vidas pelo reino e pelo evangelho, e mesmo que fossem lançados nas covas dos leões ou queimados vivos, louvavam e cantavam a Deus, por causa de uma promessa, a eternidade, a vida eterna. Amém? Entregavam as suas vidas por amor ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uma revelação. Veja que quando o apóstolo, inspirado por Deus para um lugar, e eu faço essa analogia com vocês, talvez Canabarro e essa região aqui na volta, talvez esse lugar aqui, onde, obviamente, depois o apóstolo passa na frente e olha e diz, está aqui. Foi isso aqui que Deus me mostrou. É esse o terreno. Pensa comigo. Quando Deus mostra para Abrão o lugar aonde ele deveria ir, que tipo de terra seria aquele lugar? Quando Deus diz para o apóstolo Ricardo, eu tenho um terreno, uma terra, um lugar para você construir a minha igreja. Que tipo de lugar, que ambiente, aonde é que seria essa construção? Quando Deus diz algo para nós, eu tenho algo preparado para você, é lá para frente, você ainda não vê, é preparado lá para frente, vai, continua, obedece, cumpre. E que lugar seria esse? Qualquer lugar? Amém? Vamos continuar. Pensa, Abrão, ele começou uma caminhada com Deus, e aonde Deus o levaria, seria para um bom lugar. Amém? Uma terra que manda leite e mel. Amém? Aonde... Aí eu fiz essa analogia, essa ilustração, essa comparação a respeito daquilo que Deus disse para o apóstolo. Compra um lugar aonde eu vou te mostrar. Aonde seria esse lugar? Um bom lugar. Um lugar estratégico. Amém? Então Deus prepara para os seus filhos o melhor. As coisas boas. E quem vai experimentar de Deus o melhor, as coisas boas? Aqueles que obedecem. Amém? Que entendem, que dão crédito àquilo que Deus diz. Entenda, é óbvio que Deus é que abre os olhos. É Deus que traz a revelação. É Deus que traz essa grandeza para nós. Entenda. Quem ousa dar crédito ao que Deus diz, pode ter isso em mente. Deus pensa o meu futuro, um grande futuro. Amém? A palavra dele diz, eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, e não são pensamentos de morte e nem de sofrimento, mas sim de vida, para vos dar um destino e um futuro que estão esperando. Deus pensa e vê o nosso futuro. E Deus pensa para o seu povo os melhores lugares. Amém? Agora deixa eu compartilhar com vocês algumas coisas que me saltaram aos olhos no tocante a esse assunto a respeito da fé de Abraão e da obediência dele. Eu quero que você entenda de que quando você começou uma caminhada com Deus, e quem é novo na fé, geralmente quem é novo na fé tem muitas experiências com ele. Amém? Depois de uma certa caminhada com Deus, parece que a gente não tem tantas experiências. Não sei quanto a você. E um dia eu entendi isso. Isso que a gente vai ver nas Escrituras aqui. Vamos lá. Gênesis 12, de 6 a 7. Diz assim o texto. E passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Morré, e estavam então os cananeus na terra,
E apareceu o Senhor a Abrão e disse: à tua descendência eu darei esta terra. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Morré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. E o 7. Ali o Senhor apareceu a Abraão e disse: darei esta terra à tua descendência. Então Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Vamos entender esse texto. E o que é que tem por trás desse texto? O que tem de extraordinário dentro desse texto? Veja que então, quando ele obedece a Deus, no começo do seu chamado, sua caminhada, ele vai para uma terra que ele não sabia. Tinha possivelmente uma visão do que era, talvez o mato, a montanha, aqueles lugares. Amém? Algo semelhante àquilo que o apóstolo Ricardo viu nessa terra. Então Abraão sabia que Deus iria mostrar, e quando ele chegasse naquele lugar, ele veria esse lugar. E quando ele chega lá, ele vê o lugar, e eu penso que ele fica maravilhado por causa disso. Ele disse: uau, é essa terra que eu vi. Uau, este chão é aqui mesmo. Aquela visão que eu tive lá atrás, há um período, há um tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, realmente era isso. Amém? Esse gozo, esse êxtase de ficar maravilhado com a visão e ver a terra estar sobre ela, levou a ele a uma atitude. Diga, Abraão teve uma atitude. As Escrituras, na palavra de Deus, há muitos relatos de homens que levantaram para Deus um altar, ou edificaram um altar. Abraão foi um homem, é claro que não foram só 4 vezes que ele erigiu, levantou, construiu altares. Possivelmente ele fez isso muitas vezes. Mas pelo menos 4 vezes nas Escrituras tem que ele construiu um altar. O que me salta aos olhos nesse texto é de que quando ele chega nesse lugar, nesse ambiente, ele fica, penso eu, maravilhado, extasiado com o que ele vê, e ele tem um comportamento. Tipo assim, eu vou levantar aqui um altar a Deus. Eu tive um encontro com Deus, eu tive uma experiência com Deus, e eu vou deixar esse lugar aqui marcado como um lugar aonde eu encontrei com Deus e a confirmação daquilo que Deus havia dito. Eu fui atrás disso, o que seria isto, ou o significado de levantar um altar para Deus. Talvez você já ouviu, sabe do que se trata, mas entenda, ele teve um vislumbre, uma experiência com Deus, ele estava no lugar onde Deus havia falado para ele, e a partir desta experiência ele levantou o altar. Amém? Isso é importante. O texto diz que ele chegou lá, Deus havia falado com ele, ministrado a ele, e ele então, em virtude desta experiência, ele levantou um altar para Deus. Ele edificou um altar ao Senhor naquele lugar. O que significa, então, um altar? Edificar um altar. Construir num lugar um altar. Significava que ele teve uma experiência com Deus que o marcou. Que foi algo muito profundo na vida dele. A terra onde ele estava pisando era a terra dele. Era o chão dele. E nesse chão, Abraão decide deixar marcas das experiências dele com Deus. Então, o altar significa que houve uma experiência muito profunda com Deus e algo marcou a sua vida. Edificar um altar significa que era uma prática de profunda gratidão a Deus pelo que ele é. Tem uns slides ali, querido? Edificar um altar significa mostrar, dizer para Deus: como eu sou grato pelo que tu és. Edificar um altar era um ato de adoração e de rendição a Deus, reconhecendo Ele como sendo Deus Todo-Poderoso. Consegue voltar lá, filhão? Alguns antes. Edificar um altar era como uma prática de gratidão profunda. Edificar um altar a Deus seria ou era uma marca de sacrifícios a Deus. Toda vez
que se pensa no altar, você pode ter isso em mente. É um sacrifício que está sendo feito. Edificar um altar seria uma grande marca de um sacrifício para Deus. E em virtude da sua obediência, é óbvio que ele pôde então se regozijar. Eu penso que quando Abraão chega aonde Deus havia dito para ele, ele teve aquela experiência com Deus e dizia a ele consigo: foi a visão que eu tive, que Deus nos mostrou, cheguei aqui, estou aqui. Uau, que alegria! Eu vou levantar um altar para Deus. E aqui vai ser o lugar, e todas as vezes que eu passar por aqui, eu vou ver aqui esse altar levantado. Todas as vezes que eu andar na minha terra, no chão, nos lugares aonde eu passear, a cuidar da minha terra, passear pelos lugares, ali eu sei que eu tenho um altar levantado, porque ali eu tive uma experiência com Deus. Amém? Tem algumas pessoas que pegam nas suas casas e quando constroem casas, eles vão lá em um determinado ambiente da casa e colocam lá um rádio, trigo, um copo de vinho, uma Bíblia aberta, um louvor tocando seguidamente, um tapete no chão e ao quartinho da oração e da adoração. Ali tem um lugar, um altar levantado para Deus. É o lugar do sacrifício, da entrega, da reverência, da busca, da adoração e do reconhecimento do indivíduo ao que ele é. Quem Deus é. Amém, adoradores? O altar é um lugar de sacrifício. Em virtude, então, de sua obediência a Deus, Abraão, ele se regozijou de alegria e essa experiência o motivou para dizer: que dia maravilhoso, quando eu pus os meus pés e vi o que Deus havia me mostrado há muito tempo. Quando eu disse antes, quando aprendemos em primeiros passos, que sucesso é fazer aquilo que Deus pede, para que então experimentemos um sentimento de felicidade, chamado felicidade. Vamos experimentar isso um dia, por obediência a Ele, chegarmos na eternidade. O primeiro altar que Abraão edificou foi em Canaã, nessa terra. Em outros lugares também, como dizem Gênesis 12:7, como lemos agora, também em Gênesis 12:8, depois de ele ter feito um reconhecimento na terra. Gênesis 12:8 diz que ele continuou então a caminhar na terra, em Canaã, nos lugares aonde ele passou. E em Gênesis 12:8 diz que ele então levantou um segundo altar. E eu penso que ele então saiu a olhar a terra que Deus havia mostrado. E eu penso que então ele dizia para si mesmo: esse lugar eu vi na visão. Eu vi esse lugar, essa terra, essa colina, esse chão, esse mato, esse açude, este vale, este córrego. Talvez seja como alguns que ficam sonhando aí de ter uma chacrinha, uma casa lá no interior, um ambiente bem grande para fazer vigílias. Lá no interior. E quando se vai nesses lugares onde altares são levantados, a gente diz: eu não quero ir embora. Quando vamos para o encontro com Deus, a grande maioria das pessoas dizem: pastor, eu não quero ir embora daqui. Por quê? Porque foi levantado um altar para a presença de Deus. Gênesis 12:7 fala deste lugar. E ele levantou um altar. Gênesis 12:8, depois que ele então continua a rodear a terra e visitar a terra, penso eu que ele ficou ainda mais maravilhado com a visão e a confirmação daquela terra, e ele vai lá e se põe a levantar um outro altar para Deus. Um altar de adoração, um altar de sacrifício. Em Gênesis 13:8, quando o sobrinho Ló escolhe um lado da terra e Abraão fica com o outro lado, Abraão levanta um outro altar para Deus. Amém? O interessante e o curioso que me chama a atenção e que salta aos nossos olhos, pelo menos aos meus olhos, salta aos nossos olhos de que depois das visões e das confirmações, das experiências que Abraão teve com Deus, ele levantava os altares. O que se percebe, o que eu percebo é de que depois das revelações e das confirmações daquilo que Deus havia dito para ele, depois de ele experimentar isso em vida, ele lá levanta um altar e faz o sacrifício. A impressão que se tem é de que Abraão, depois de ser
e de experimentar e de ter experiências com Deus, ele levanta altares. Depois de ter experiências de gozo e de alegria com Deus, ele se propõe a edificar altares para Deus. Parece que é assim no mundo ou na igreja. Depois de termos experiências com Deus, a gente vai lá e se levanta de novo. E ora mais, e busca mais, e jejua mais. Mas se não tem experiências, não há consagração, não há levantamento de altares. É só um comentário. Amém? 10 vezes a palavra de Deus fala sobre Abraão levantar altares para Deus, e em todos esses textos vem depois de experiências com Deus que ele levanta altares. E o mais curioso é que no quarto altar que ele levanta para Deus, algo salta aos nossos olhos. Em Gênesis 22, 9, ele levanta de novo um altar para Deus. Veja que de Gênesis 12 a Gênesis 22, penso eu, como você acredito que sim também, passou um tempo e um período cujo a palavra de Deus não fala de como foi essa vivência dele, e a experiência dele, e a vivência e a prática da fé dele. Mas o que se percebe, então, ele já tinha um filho, 2 filhos. Até então ele não tinha filhos em Gênesis 12. Mas em Gênesis 22 ele já tinha 2 filhos. Quantos anos ele viveu tendo experiências com Deus? E fazendo sacrifícios e levantando altares? E em Gênesis 22, a palavra de Deus mostra um outro altar que Abraão levanta. O que aprendemos neste quarto altar? E o que podemos extrair? O que se traz, se extrai desse texto em Gênesis 22, 1. Gênesis 22, 1. E diz assim o texto: depois de algum tempo, Deus faz uma prova com Abraão. Diga, Deus fez uma prova. Deus provou Abraão. Amém? Depois de algum tempo, depois de alguns anos, depois de algum tempo, Deus pôs esse amigo e pôs ele numa prova. E o que é que Deus pediu para ele? Isaac. Por isso que os pregadores, e nós falamos que Deus muitas vezes pede para nós o quê? O nosso Isaac. Que é abrir mão de algo para Deus, para que o melhor, ou aquilo que Deus tem para nós. Vamos adiante. Gênesis 22, 1. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova, Deus o chamou pelo nome e ele respondeu: estou aqui, Senhor. Então Deus disse: pegue agora Isaque, o teu filho, o teu único filho, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá, ali na montanha que eu vou te mostrar. Amém? De novo, Deus pede e diz para ele: vai para onde eu vou te guiar. Eu é que vou te mostrar. E ali faça um sacrifício. Quando chegaram ao lugar, isso está no verso 9, quando chegaram ao lugar onde Deus havia indicado, o que ele faz? Gênesis 22, 9. Ele constrói, ele levanta um altar. E veja que a prova ainda não tinha acontecido. O gozo, a alegria que ele haveria de experimentar ainda não tinha acontecido. A experiência sobrenatural, a motivação para fazer um altar para Deus não tinha acontecido. Estão comigo? Não havia, então, uma motivação muito extraordinária para levantar um altar para Deus. Mas ele chega naquele lugar, inspirado por Deus, em obediência a Deus, ele já sabia de algo. Eu preciso levantar um altar aqui. Eu preciso fazer, antes de mais nada, um sacrifício. Sabia Abraão, sim, que Deus havia pedido filho para ele. Mas Abraão tinha algo em mente. Deus não quer que o meu filho seja morto, mas sim ele quer a minha obediência.
a minha submissão, a minha reverência. Então ele vai lá, prepara um altar antes de mais nada. Agora Abraão, penso eu que não era mais um homem que precisava de motivações ou experiências com Deus, ou primeiro ser agraciado por Deus com alguma coisa, mas sim agora um homem que entendia Deus, que conhecia Deus, e em virtude disso ele sacrificava sem com que Deus pedisse para que ele fizesse um sacrifício. Abraão fez um altar, arrumou a lenha e se prepara para o sacrifício. Ele fez um altar antes de qualquer experiência com Deus, fez um altar antes de qualquer revelação de Deus, fez um altar antes de qualquer ação de Deus em seu favor. Entenda, ele foi para sacrificar o filho, mas a intervenção de Deus não havia acontecido. Deus não havia ainda providenciado o quê? Porque o filho pergunta para o pai: onde é que está o cordeiro que vai ser sacrificado aqui em cima? E Abraão disse: Deus proverá o seu cordeiro. Amém? Deus vai providenciar. Ele fez um altar antes de qualquer ação ou providência de Deus. Ele fez um altar a Deus antes de qualquer promessa. Deus não disse para ele: eu vou livrar o teu filho da morte. Teu filho vai ressuscitar. Eu vou dar vida novamente para o teu filho. Fica tranquilo que você vai fazer o sacrifício. Levaste o cutelo, a faca. Vocês estão comigo? Levaste o cutelo, ele levou o cutelo, ele levou a lenha, levou a faca, levou o menino e os dois foram para o monte. E ele levanta o altar. Amarra o menino, coloca em cima do altar, das pedras. A lenha estava lá, tudo preparado. Mas Deus não disse para ele: fica tranquilo, eu vou ressuscitar o menino, eu vou providenciar alguma coisa. Você está comigo? Não havia nenhuma promessa de intervenção divina, mas em virtude da fé, da obediência, e por conhecer a Deus, ele simplesmente se sujeitou a Deus e obedeceu a Deus. Então agora ele já era maduro. Amém? Não relutava mais. Já era maduro, já era responsável, já conhecia Deus. Ele fez um altar a Deus antes de qualquer promessa. Ou em que Deus tivesse que se comprometer com a palavra dele. Veja que às vezes parece que se Deus não se compromete conosco com algo, para conosco, parece que a gente não fica tão assim firmado nos caminhos dele. Você está comigo, me entende? Ele obedeceu e Deus não precisou dizer para ele: vai. Agora ele andou, ele obedeceu, porque era maduro, um homem experimentado, e foi obediente. Ele fez um altar a Deus antes de qualquer promessa de Deus. Foi obediente antes de qualquer promessa de Deus. Uau! Por isso que ele foi e ele é considerado amigo de Deus. Pai na fé. Sabe como começou essa mensagem aqui? Deus me encorajando. E dizia o Senhor assim: encoraja a igreja. Encoraja as pessoas. Eu quero te convidar a ficar de pé. Assim começou o rascunho, o rabisco dessa mensagem de hoje de noite. Deus falando comigo: encoraja as pessoas para que elas não abandonem a sua fé. Encoraje as pessoas para que elas não abandonem nenhuma das promessas dele para com elas. Encoraja elas a não abrir mão daquilo que é concernente às alianças e os pactos já feitos com Deus. Encoraja as pessoas a não abrir mão da fé. Encoraja eles a não desistir, não pararem de orar, de buscar, de crer e de confiar em Deus. Encoraja eles
a se tornarem maduros na fé. Amém? E assim eu quero terminar com essa palavra hoje. Homens de fé. Homens e mulheres de fé são pessoas que edificam altar para Deus sem ter uma promessa de Deus de que ele ou ela será bem-sucedido ou serão felizes. Homens e mulheres de fé são estes que andam segundo a palavra de Deus sem ter uma promessa. Até porque ele já prometeu: eu estarei contigo até a consumação dos séculos. Eis que estou contigo, eis que eu não te abandonarei, jamais te deixarei. Então eu gostaria de encorajar vocês, nós, a igreja, com esse pensamento, com esse entendimento. E eu penso que aquilo que está logo ali na frente, que é uma promessa de Deus para a tua vida, talvez depois de um sacrifício, de obediência e de fazer um altar para Deus, seja em casa, seja aqui dentro ou em qualquer área ou lugar da tua vida, antes de ver qualquer coisa, antes de ouvir a palavra de Deus, antes mesmo que um profeta venha falar contigo, você dentro do teu coração firmar a tua aliança com ele e dizer para Deus: Deus, eu me comprometo, eu vou te servir. Amém, filhos? É claro que é importante para nós termos experiências com o nosso Deus, com o nosso Pai, para agregar a nossa fé, para aumentar a nossa dependência do Senhor. É muito óbvio que isso é muito importante para nós, que Deus fale conosco, faça promessas, nos encoraje, nos admoeste. Amém? Penso eu que sim, logo, logo ali na frente, nós andaremos, você andará por fé. Obediência por fé, porque crê nele e confia nele. E não precisa mais de uma revelação ou de uma oração. É óbvio que precisamos de oração, é óbvio que precisamos de revelação, mas andar como quem conhece Deus. Amém? 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 Feche os teus olhos, por favor. Eu gostaria que você orasse, falasse com Deus a respeito desse assunto. Feche os teus olhos e fale com Deus. O que você recebeu, o que o Espírito Santo impartiu sobre a tua vida hoje. O que Deus revelou ao teu coração. O que Deus te mostrou, o que foi que Deus te falou, o que foi ativado na tua vida. Qual é que foi a revelação? Ou uma confirmação de Deus sobre o projeto e o propósito dele para contigo? De um crescimento, de um avanço, de novas experiências, de sujeição à palavra dele, de confirmação da tua aliança, do teu pacto com ele, da renovação da tua aliança e da tua fé com ele. Vai orando, querido. Entenda. Homens de fé, mulheres de fé. Talvez você esteja hoje, nesse tempo, passando por provas da tua fé. Pressões. Está sendo testado, provado, talvez você não perceba. Que momento para dizer isso para Deus? Deus, realmente, eu estou sendo testado, eu estou sendo provado. Eu gostaria muito, me permita falar isso para você. Esta é uma hora, esta é uma noite para dizer para Deus: Deus, eu quero deixar hoje aqui os meus medos, as minhas dúvidas, a minha insegurança, as minhas fraquezas, as minhas instabilidades, os meus receios,
Que noite para dizer para Deus, Deus, eu quero alcançar um outro nível, uma nova fase, um novo tempo. Talvez você queira dizer para Deus, 2026 está na metade do ano, eu quero uma novidade. Produz essa novidade aqui, acolá, aqui. Deus, eu quero experimentar estas coisas extraordinárias. Eu creio em Ti, eu confio em Ti, eu creio na Tua palavra. E eu decido crer na Tua palavra. Talvez você hoje está dizendo isso para Deus, eu vou levantar o meu altar lá em casa. Eu vou começar a orar mais ainda. Eu vou me levantar mais ainda. Eu vou me santificar mais ainda. Eu vou ser ainda mais intenso, mais proposital. Eu vou ser mais espiritual, menos carnal. Vou ser mais cheio do Espírito Santo. Eu vou ser mais da minha esposa, do meu marido, da minha casa, do meu chamado, do meu ministério, do meu cônjuge. Eu vou ser mais do reino, vou ser mais participante. Abraão foi provado e testado. Abraão foi posto à prova e ele saiu daquela prova aprovado. Deus providenciou, sim. Deus providenciou e sempre estará providenciando quando nós decidimos dar o nosso passo. Isso é fé. Antes que Deus faça aquilo que estamos esperando, estamos agindo com fé. Outro dia, há muitos anos atrás, eu perguntei para um casal que estava em crise no casamento. Uma profunda crise. E eu perguntei para ele, você crê no poder de Deus? Ele disse, é claro que eu creio no poder de Deus. E onde está tua esposa? A quilômetros daqui. Você crê no poder de Deus? Eu creio, pastor. Então comece a dizer aqui na cidade que Deus restaura casamentos, que Deus restaura famílias. Diga para as outras pessoas que Deus é todo poderoso e Ele restaura casamentos e famílias. Ele disse, pastor, como é que eu nunca pensei nisso antes? Eu creio em Deus, creio no poder de Deus, é isso que eu vou fazer. E ele saiu pela cidade anunciar o nome do Senhor Jesus para outros casais que estavam em crise. E passaram-se alguns dias, a sua esposa retorna. Seu casamento foi restaurado. Milagres acontecem na vida dos filhos de Deus, aonde eles não veem o milagre, mas eles agem como quem conhece Deus, conhecem o seu poder e atuam, caminham, trabalham, mesmo que estejam passando no vale, em problemas ou crises, mas eles estão dizendo para Deus, Deus, olha o meu comportamento, olha a minha fala, está difícil, não está sendo fácil, mas eu estou anunciando. Isso parece loucura ou insanidade? Sim. Não, isso é fé. Abraão leva o filho para o sacrifício e Deus providencia o sacrifício. Uau! Que fé! Que homem! Que naipe! Amém? Mas quem não crê, não faz. Quem não crê, não fala. Quem não crê, não tem expectativa. Quem não crê, não se movimenta, não tem linguagem corporal. Mas quem crê, mesmo que seja difícil, pensamentos contrários, ventos contrários, eles dizem, Deus, o Senhor vai manifestar a tua grandeza. O meu milagre vai vir à existência. A minha bênção vai chegar. O meu milagre vai vir. O Senhor vai providenciar, a porta vai ser aberta. Quem crê faz isso, fala isso, se movimenta. Amém? Jesus disse para Pedro, escute que eu vou falar e eu vou terminar. Olhe para mim, por favor, eu sei que eu pedi para você fechar os olhos. Escute. Quando eu disse antes de que o Senhor me disse, encoraje a igreja a crer. Entenda, o Senhor Jesus estava com seus discípulos num barco.
E veio uma tempestade naquele barco. Escute. O Senhor Jesus estava com os seus discípulos num barco. Veio uma tempestade naquele barco. O Senhor Jesus estava dentro do barco e dormia. Amém? O Senhor Jesus no barco com eles dormindo. Veio uma tempestade. Eles ficaram apavorados, acordaram o Senhor. E o Senhor pega, olha para eles e exorta eles. Dá uma dura neles. Repreende a incredulidade deles. Quando nós temos medo, quando nós não cremos, o Senhor censura a nossa atitude. Estão comigo? Amém? Amém? O Senhor Jesus não recolheu a fala, bem pelo contrário, foi duro com eles. Homens de pouca fé. Por que vocês não creram? E aonde o Senhor Jesus estava? Com eles no barco. Veja que somos reprovados quando não cremos. Quando ousamos em... Você está comigo? Homem e mulher de fé. Não tema. Creia. Confia. Amém, igreja? Dá uma salva de palmas ao Senhor por isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus te abençoe, graça e paz e uma boa semana.